Vamos nós aqui então para o segundo vídeo da nossa primeira aula. E na primeira aula a gente estava então dando algumas orientações para vocês de como nós esperamos que seja esse semestre da nossa Teologia Sistemática 2, ok? E eu queria começar a nossa aula hoje lendo uma música muito bonita que você certamente conhece, que é do Clóvis Pinho, que diz: Ninguém explica Deus. E essa música diz assim: nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar ou Big Bang para disfarçar, pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa, e então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água, da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Essa música é muito bonita. E por que eu escolhi essa canção para a gente começar aqui a nossa introdução da Teologia Sistemática 2, onde nós vamos trabalhar o Deus cristão, o Deus dos cristãos, quem é esse Deus e os atributos desse Deus. Ora, seria uma arrogância sem fim, uma vaidade incontável, achar que a teologia por si só dá conta de explicar o mistério de Deus, a grandeza de Deus e o poder de Deus. Na verdade, o que nós vamos estudar e nós vamos ver é uma tentativa humana de tornar revelado esse Deus tão grandioso. Mas, quando nós vamos ver ao longo da história, ao longo da teologia, da história da teologia, ela teve acertos e teve desacertos. Talvez em algum momento tenha se afastado daquela teologia mais genuína, mais pura, de tentar encontrar esse Deus. E claro que existem justificativas para essas mudanças e até rupturas. Existem explicações históricas para isso, mas o fato é que ninguém realmente explica Deus. A palavra do Senhor nos diz que a plenitude de Deus nos foi revelada através de Jesus. E Jesus falou: quem vê o Filho, vê o Pai. Então aí a gente já vê que a nossa compreensão humana não conseguiria alcançar a plenitude de Deus, não fosse Ele revelar-se a nós por meio de Jesus. Por isso Ele se fez homem, Ele se esvaziou, Ele habitou entre nós, Ele exerceu o ministério de Deus na terra, Ele se entregou até a morte de cruz, Ele foi sepultado, por 3 dias ficou no túmulo, mas ao 3º dia Ele ressuscitou dos mortos, Ele andou na terra depois de ressuscitado, Ele esteve com seus discípulos e muitos outros discípulos, e Ele foi elevado aos céus, nos deixando a missão de sermos discípulos, de continuarmos essa obra, de fazermos discípulos no seu nome. Esse é o legado que a igreja tem de Jesus. Então, nós vamos trabalhar nessa matéria, esse Deus que se revelou, esse Deus dos cristãos, quem é Ele? E aí eu também, nessa introdução ainda, eu lembro de Paulo, quando ele vai no Areópago, o lugar onde tinham altares para tantos deuses. E ele começa a observar tantos altares e tantos deuses ali adorado. E um povo que era tão devoto, né? O brasileiro também é muito devoto, não é? O brasileiro também tem muita superstição. Hoje, claro, o número de evangélicos cresceu bastante no nosso país, mas nós ainda precisamos de uma mudança no país a partir desses evangélicos, né? Precisamos ser um sal mais eficiente nessa terra do Brasil.
Mas quando Paulo chega àquele lugar, ele olha o Areópago, aquele monte de altares para um monte de deuses, ele vê um altar vazio escrito ao Deus desconhecido. E ele fala então, é desse Deus aqui que eu vim contar para vocês. E ele começa a falar de Jesus, ele começa a falar do Salvador, né? Então, ninguém explica Deus. A nossa ciência, o nosso conhecimento, o nosso esforço, claro que ele não é vão, mas ele não é suficiente para abarcar toda a grandeza, a plenitude, a sabedoria, a soberania de Deus. E por isso, em muitos momentos, nós vamos ter teólogos que têm opiniões divergentes numa tentativa de explicar a fé, numa tentativa de explicar a palavra, porque realmente ele é muito maior do que a nossa mente humana pode alcançar. Então eu diria que a teologia é uma tentativa de nós explicarmos Deus, mas não podemos ter a arrogância e a vaidade de achar que um dia nós vamos alcançar esse feito. E precisamos realmente nos pautar, alicerçar nessa palavra, que Jesus é a perfeita, é a exata expressão de Deus. Ele é a maneira mais eficiente e mais simples e mais genuína que Deus teve para se explicar, se apresentar, se revelar para nós, ok? Então, a teologia sistemática, ela se desenvolveu ao longo dos anos. A sua base, naturalmente, é a Bíblia e a tradição. E aí, durante toda a história da igreja cristã, muitos teólogos foram dando a sua contribuição na construção e sistematização dessa teologia, tá? Então, no século XIX, por exemplo, né, a teologia surgiu como um novo modelo da teologia sistemática. Então, foi uma outra versão que tentava demonstrar ali a coerência da doutrina cristã. Então, nós tivemos vários teólogos muito importantes, Agostinho, Tomás de Aquino, Calvino, Karl Barth e tantos outros que vão se sobressair nesse panorama mundial da teologia. E eles contribuíram grandemente para a teologia sistemática. O objetivo da teologia sistemática é organizar os principais assuntos das doutrinas bíblicas de modo compreensivo. Então, gente, a teologia, ela também utiliza muito de conceitos da filosofia para explicar aquilo que é não palpável, né? Aquilo que é transcendental. Então, muitos conceitos vão ser colaborados pela filosofia também, tá? Por isso que sempre que a gente estuda teologia, no curso de teologia, nós também temos algumas disciplinas de filosofia para nos ajudar a esclarecer melhor, né, quais foram as ferramentas que muitos teólogos utilizaram para criar as suas doutrinas, as suas teses, ok? Então, outro objetivo da teologia sistemática é criar uma estrutura para pensar e abranger todas as pesquisas necessárias para melhor compreensão da Bíblia, da Escritura Sagrada. E muita gente se dedicou, na verdade, alguns dedicaram a sua vida inteira na pesquisa, no estudo, na sistematização desses estudos, para que hoje nós pudéssemos pegar esse compilado, nesse conjunto de conhecimento, de informações, para ter essa visão mais completa, tá? A teologia sistemática, ela vai estudar muitos temas. Eu vou dar aqui alguns para vocês terem uma noção. A doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do homem, da salvação, do Espírito Santo, da igreja. Então, vai trabalhar sobre assuntos que são concernentes
a Bíblia e também tentando se fazer de uma maneira clara para que as pessoas pudessem compreender a fé cristã e o Deus da Bíblia. Como nós já temos aí mais de 2000 anos desde que Jesus veio, vocês vejam, em diferentes momentos foi se tentando explicar essa mensagem. A teologia foi tentando colaborar, dialogar com a sociedade da sua época. Então nós vamos ver, inclusive, algumas teologias bem distintas daquelas que a gente comumente utiliza na igreja, porque são teologias bem específicas de momentos e de povos e de cultura, né? A teologia tentando se fazer compreensiva e dialogando. Nesse diálogo, às vezes ela talvez, né, tenha deixado de lado algumas coisas que eram fundamentais para tentar se fazer compreender. Então, algumas disciplinas a gente vai trabalhar isso também. Nós estudamos a teologia latino-americana, a antropologia teológica, a gente vê bastante coisa sobre isso. Então, vamos lá. A teologia sistemática, que engloba a teologia doutrinal, a teologia dogmática, a teologia filosófica, é a disciplina da teologia cristã. Ela formula uma descrição ordenada, organizada, racional e coerente da fé e crenças cristãs. Outra coisa que eu quero falar, já quero explicar para você, seminarista. Muitas vezes você está aprendendo, vai aprender coisas assim bem bacana, diferente, né? E aí, às vezes, a gente quer pegar aquele conhecimento que a gente está aprendendo e colocar tudo na igreja. Usar palavras difíceis, usar termos específicos. Embora você possa fazer isso sim, você nunca deve se esquecer que qualquer pessoa que estiver ouvindo você precisa entender o que você está falando. Eu me lembro de uma história que havia um pastor, e esse pastor era muito intelectual, e ele gostava de citar, né, muitos termos no grego, no hebraico e no latim, e ele fazia assim, umas coisas muito bonitas, o vocabulário dele muito robusto, muito requintado, refinado. E quando ele certa vez foi pregar em algum lugar, e quando ele foi à porta cumprimentar os fiéis, uma irmã falou, uma senhora, né, uma irmã humilde da igreja, falou assim: ai, pastor, eu achei o seu sermão tão lindo, pastor, eu não entendi quase nada, mas eu achei tão lindo o seu sermão. Então, o sermão não é para ser lindo e não ser compreendido, né? O sermão precisa ser inspirado e precisa ser claro de tal modo que, se tiver uma pessoa semi-analfabeto, um analfabeto, ele precisa sair dali edificado, compreendendo a mensagem que você pregou naquele sermão, né? Então, a teologia, ela pode e deve nos enriquecer em vários assuntos e nos fazer pensar e pesquisar, mas ela não deve ser utilizada como vanglória ou como um conhecimento onde nós queremos nos sobrepor de vaidade e de orgulho, né? Então, vamos prestar atenção nisso aí. A teologia sistemática, ela está bem associada, por vezes, à apologética cristã, que serve para confronto teológico entre as diferentes religiões, heresias, onde ela defende a doutrina da confissão cristã em causa. Então, muitas vezes a teologia vai conseguir defender a fé cristã, vai ter argumento para isso, né? Porque os teólogos, eles vão fazer um firme fundamento da fé e da Bíblia. Então, muitas vezes é importante a gente estudar, que às vezes a gente é pego por uma pessoa, um ateu, por exemplo.
a gente não sabe conversar sobre a fé cristã, né? Ou uma pessoa de uma outra religião, ou uma pessoa que se diz cristã, mas que tem verdades da Bíblia distorcidas, né? Então, quando a gente estuda, a gente também precisa ter essas ferramentas para a gente defender a fé contra as heresias, né? Não deixar que as heresias prosperem. Um pregador, um pastor, uma pastora, um líder, é importante que tenha conhecimento para que não fique entrando dentro da igreja doutrinas estranhas, heresias no meio do povo. E hoje, gente, que nós temos a internet, o celular, as pessoas se alimentam diariamente de toda sorte de pregação, de culto, de teologia, né? Então é importante você ter um fundamento para você estar orientando o seu rebanho ali no fundamento fiel à palavra do Senhor, ok? Já já eu volto para o nosso terceiro vídeo. Fica aí.